Olá a todos. Hoje é quinta-feira, 5 de março de 2026 e nosso querido amigo, nosso irmão Andrei Martianov está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Andrei. Prazer meu. Obrigado. Andrei, deixe-me começar pela última entrevista que o ministro das Relações Exteriores do Irã deu há poucos instantes. Ele disse que não pedimos cessar-fogo e que rejeitamos qualquer negociação com os Estados Unidos. Estamos enojados com qualquer tipo de negociação com os Estados Unidos. Não queremos isso. Estamos preparados para uma guerra longa. Ele estava falando, foi perguntado sobre uma invasão terrestre do Irã. Ele disse: se eles estão prontos para entrar, entrem. Nós estamos prontos para isso. E no final parece que o jornalista da National Broadcasting Company perguntou a ele se a América é o grande Satanás, como o líder supremo do Irã costumava dizer. Ele respondeu: sim. E qual é, Andrei, a sua interpretação da situação atual entre os Estados Unidos e o Irã? Sabemos que essas operações são enormes no Oriente Médio e que estão a Tanakan, Istar e Temuás. Estão a preparados o ati a stei do Irã, a uair tem eti tamun. Bem, primeiro temos que ter em mente imediatamente o que European Union vem dizendo há 2 décadas. A mídia tradicional dos Estados Unidos é um bando de sacos de merda mentirosos. Ok, eles mentem sem parar. Você não pode confiar em nada do que dizem. Eles estão diretamente envolvidos nessa coisa primitiva. Bem, basicamente é projetado para idiotas. Uma operação psicológica, essencialmente espalhando conversa fiada. E temos que dizer imediatamente que os curdos já desmentiram a notícia da Fox News, um bando de imbecis lá que disseram que de alguma forma invadiram o Irã. Isso não aconteceu. E, obviamente, eles estão censurando em grande parte o impacto, embora ainda vaze pela mídia alternativa e por pessoas no terreno. É uma catástrofe para os Estados Unidos naquela região. Os Estados Unidos foram varridos do Golfo Pérsico. Simples assim. Os Estados Unidos nunca mais voltarão lá do mesmo jeito que antes. E quando analisamos intensamente os danos reais que foram causados, não estou falando sobre os lamentáveis baixas de ambos os lados. Isso é uma outra história no teatro kabukis, especialmente por parte dos Estados Unidos, que são extremamente sensíveis a perdas. Então eles vão admitir apenas uma parte disso. Mas se você olhar para os danos catastróficos, a base naval americana no Bahrein, para todos os efeitos, foi varrida. Outras bases estão sendo atacadas sem parar, e não estamos falando apenas de demonstrações, de um ataque qualquer numa pista de pouso. O Irã derruba infraestruturas críticas extremamente caras e importantes, como radares. Aparentemente, o Irã derrubou não, você sabe, sistemas antibalísticos de alta altitude. É tipo, meu Deus. E se você olha o que está acontecendo em Tel Aviv, apesar de tentar impedir qualquer tipo de vídeo de lá, é catastrófico. E não são apenas ataques por atacarem. A coisa mais importante que muita gente não entende é o quão precisos esses ataques são. Larry Wilkerson, creio, disse a você ou a outra pessoa há alguns dias que, essencialmente, eles eliminaram um dos centros do Mossad em Tel Aviv. Eles sabiam exatamente que aquilo estava lá. E sim, Sarem está pronto e... Senhor Trump, bem, o que posso dizer? Pode acabar sendo alvo de um processo de impeachment, tanto me faz, porque evidentemente os democratas estão muito empolgados. Quero dizer, eles estão realmente animados, sabem, por poderem pisar nele, porque obviamente todos aqueles planos dos planejadores do Pentágono, e especialmente aqueles idiotas do Comitê de Assuntos Públicos Estados Unidos-Israel e os manipuladores israelenses do Trump, eles geralmente falham porque são pessoas incompetentes. Agora dá para ver essa incompetência em toda parte. Mais um F-15 foi abatido sobre Teherão. E isso vai continuar. O Irã tem meios de ataque suficientes para causar danos terríveis. É exatamente isso que eles estão fazendo. E outra coisa,
Todas aquelas monarquias caricatas do Golfo não vão ser mais as mesmas. European Union estaria mentindo. European Union estaria mentindo se dissesse que não gosto de ver esse shopping plástico chamado Dubai sendo desmontado. Nunca mais vai voltar a ser esse lugar que finge ser civilizado. É isso aí. Acabou com isso. André, os Estados Unidos iniciaram os ataques assassinando o líder supremo do Irã e comandantes. E, do ponto de vista militar, o que eles pensavam? Que poderiam derrubar todo o governo iraniano assassinando essas pessoas? Eles já tinham tentado antes. O que você achou disso? É estúpido. Eles não são muito inteligentes. Eles não sabem. Os Estados Unidos, em princípio, não têm inteligência estratégica como prática de Estado. Não têm. Não têm estrategistas de renome internacional. É tudo encenação. Tem um monte de caras por aí. Citam frases prontas de Sun Tzu ou de Clausewitz. É só isso. Isso é o máximo que eles conseguem. Eles não entendem o mundo lá fora. Eles não entendem as sociedades. Bom, eles entendem os árabes. Sabem como corrompê-los. Mas, de novo, são árabes. Sabemos quão fracos são. E, sobretudo, nas monarquias do Golfo, quão ridículos. Não, quero dizer, o Irã é... Alguém tinha que lhes dizer que o Irã é civilização. Mas eles, como sempre, confiam em todo tipo de dissidentes e opositores que lhes dizem o que queriam ouvir. E, como resultado, compraram essa história de conto de fadas sobre o Irã. E, obviamente, não entendem qual é a cadeia de sucessão no Irã e não compreendem o país além de suas falhas. Há muitos problemas, obviamente, ninguém está negando isso. Não é uma sociedade totalmente coesa. Mas, quando assassinaram basicamente Ali Khamenei, por mais impopular que fossem alguns estratos da sociedade iraniana, como foi corretamente afirmado, eles solidificaram o Irã. E agora, depois das 171 meninas daquela escola, quero dizer, essas pessoas são estúpidas. Eles agem apenas com base em lobistas e na classe de doadores que controla Trump e sua administração. Eles não estão ali para servir os Estados Unidos. Trump é um homem primitivo. Ele nunca leu um livro na vida. Ele não entende com o que está lidando. E o resultado é que os Estados Unidos agora enfrentam um longo conflito sem recursos. E eles começam a mentir. Eles começam a projetar o pânico na Casa Branca e no Pentágono também, dizendo que sim, o Irã quer. Quero me interromper. Lembrem que Trump, há poucos dias, afirmou que milhares de soldados iranianos ligaram para ele, que ele recebeu essas chamadas. Você imagina? Alô? Aqui é a Casa Branca? Oi, sou um iraniano de alguma província do leste. Posso falar com o senhor presidente? E dizem, claro, claro, deixa a European Union te passar para ele. E o Trump diz, oi, cara. E ele diz, senhor Trump, European Union, quero parar com isso. Quero me render. Então sim, esse é o nível de estadista. É absurdo, é ridículo, e isso já começa a prejudicar seriamente os Estados Unidos em outros lugares. E hoje o senhor Lavrov faz uma declaração carregada para quem não entende o que está acontecendo. E eles se baseiam apenas nas manchetes da mídia. Ele diz que o espírito de Anchorage está em ação. Isso quer dizer o quê? É um aviso. E sim, todo mundo sabe o que está acontecendo. Ninguém leva os Estados Unidos a sério. E o Irã, e como já foi dito, primeiro os próprios curdos desmentiram essa ideia de ataque ao Irã e invasão terrestre, seja lá o que for. E então, quantos mísseis ainda restam lá? A julgar pelo que vejo agora, no 7º dia de toda essa confusão, é que os drones e mísseis iranianos estão simplesmente voando à vontade. Não há nada que consiga interceptá-los. Dados, Mostins e os da E isso mostra tudo sobre a prontidão dos Estados Unidos, militar e tecnológica, para enfrentar não uma superpotência militar, mas um poder que tem determinação,
e realmente tem meios para revidar. E isso cria toda essa situação. Andrei, olhando para os alvos dos Estados Unidos até agora, já no primeiro dia atacaram, como você disse, essas escolas, mas continuam atacando escolas e hospitais. A Praça Azadi, em Teherã, é uma das mais famosas do Irã. E hoje atacaram um estádio. Você ficaria espantado com o que estão fazendo com os alvos. Estão ficando sem alvos. Atacaram um parque chamado Parque da Polícia. E o Parque da Polícia não tem nada a ver com polícia. É só um nome em homenagem à polícia do Irã. E você acha que estão usando inteligência artificial? Estão ficando sem alvos? É por isso que estão tentando infligir o máximo de sofrimento possível ao povo iraniano? Isso é tudo que os Estados Unidos são capazes de fazer. Não consegue travar uma guerra de verdade. Só sabe bombardear. E esse é o resultado. Não há dúvida quanto a isso. E, obviamente, os Estados Unidos são controlados por Israel. As Forças Armadas dos Estados Unidos não servem aos Estados Unidos. Quero dizer, toda essa conversa fiada de que eles lutam em outro lugar, sabe, para não lutarem aqui, e toda essa porcaria. Isso só convence gente com meio cérebro, e mesmo esses estão sendo basicamente enganados. A realidade é que é um ato de desespero. Eles não se importam. Nos Estados Unidos, nenhum militar sabe o que é uma guerra de verdade. Eles nunca defenderam suas famílias, nem suas propriedades. A única coisa que eles sabem é como pegar o que está lá. Lembre-se, há um dos trechos favoritos do filme Hot Shots, genial por sinal, uma paródia de Top Gun, quando o almirante entra e diz: "Aqui estão nossos alvos. A escola Min e, como alvo secundário, uma fábrica da Kodion. É quem eles são. E sempre foram assim. E o fato é que eles estão em apuros agora. Isso dá para perceber porque, em termos de reputação, as Forças Armadas dos Estados Unidos já não têm reputação. É basicamente uma força expedicionária que comete atrocidades. É isso aí. Então, qualquer um que pense que isto é algum tipo de guerra de verdade. Não, não é guerra de verdade. A única coisa que as Forças Armadas dos Estados Unidos podem fazer é usar suas armas de engajamento à distância e rodar sua campanha aérea. Mas evidentemente sabemos que todas essas histórias, tipo 3 caças F-15 abatidos por fogo amigo, agora apareceu mais um F-15, agora tentam negar, embora todo mundo já saiba que suas aeronaves de busca e salvamento em combate já resgataram os pilotos. Então você olha para isso e é tipo, cara, o que diabos vocês acham que estão fazendo? E é uma guerra de Israel. E os Estados Unidos, como já disse várias vezes, são o capacho de Israel. E então Trump faz a vontade de Israel. E, obviamente, seus cálculos políticos estão muito ligados às eleições de meio de mandato e o que quer que seja, não sei, Israel basicamente prometeu algo a ele. E, claro, prometeu que provavelmente outro lote dos arquivos Epstein vai aparecer. Mas quando o mundo chama suas forças armadas lá de forças do pedófilo Epstein, é a que ponto tudo chegou. É isso. Não é uma provocação iraniana. Pelo que European Union sei, todo mundo ao redor do mundo, da Índia à Ásia Oriental até a Rússia, está dizendo que são as forças de Epstein. É isso. Embora, claro, os arquivos Epstein sejam apenas um dos fatores que se uniram nessa loucura e agora não há saída. Andrei, sobre o caso do ataque por fogo amigo aos caças F-15, existe algum tipo de comunicação entre o sistema de defesa aérea dos Estados Unidos e seus caças para que possam identificar que é um caça dos Estados Unidos? Porque, afinal, pelo que vimos no ataque iraniano ao Kuwait, por exemplo, eles alegam que o sistema de defesa aérea do Kuwait atingiu esses caças, mas eles nem conseguiram abater drones iranianos. Pois é.
European Union escreveu um livro sobre como a defesa aérea dos Estados Unidos é primitiva. Muita gente precisa entender que essa história do piloto criativo que os abateu é balela. Quer dizer, quem acreditaria nisso? Provavelmente, se fosse o sistema Patriot e não apenas os kuwaitianos, os iranianos fazem normalmente sua própria supressão das defesas aéreas inimigas. E o que acontece é que eles saturam o espaço aéreo com drones, que obviamente têm uma seção de radar muito menor. E eles são detectados de forma diferente, no sentido de que, mesmo que você olhe, como dizer, são menores. Ok? Vamos colocar assim. E a questão do Patriot sempre foi sobre as variantes PAC-2 e PAC-3. Os mísseis MIM-104 do sistema Patriot são, essencialmente, do tipo dispare e esqueça. O radar fornece, basicamente, o vetor inicial. O míssil sai do container e funciona por um curto período até entrar na fase terminal e ativar sua própria cabeça de busca ativa. É um pequeno radar, essencialmente com certo alcance, quero dizer, em milhas. E aí, evidentemente, e nisso European Union, sei com certeza, a seletividade, obviamente, não é tão boa. Porque, por exemplo, sei que, nos anos 70, com o complexo S-200, que é antigo, eles ainda estavam atrás. Depois, os russos, na verdade, chegaram a superar os Estados Unidos em tecnologia de radar e passaram a ter o melhor radar. Mas já naquela época, por exemplo, as ogivas semiativas e ativas usadas nos S-200 tinham um excelente sistema de busca e ótima seletividade. O que significa que se você vê dois alvos e o míssil trava no de menor seção de radar, ele ainda continua e o derruba. Evidentemente, os mísseis do Patriot têm problemas. E muito provavelmente, se acreditarmos nessa história, ele selecionou o alvo que era mais brilhante, ou seja, o F-15 tem seção de radar bem maior. Não é nada furtivo e é uma aeronave de alumínio. É uma boa aeronave, mas obsoleta para a guerra moderna. Então provavelmente travaram nele e pronto. Isso nos leva ao ponto de que achar que aquele cara do Kuwait derrubou 3 aeronaves European Union, acho que é uma história para encobrir o constrangimento que já está claro, a defesa aérea dos Estados Unidos já foi envergonhada na Ucrânia. Como European Union, repito sempre, European Union, cito o tenente-general Simeon, primeiro vice-comandante das Forças Aeroespaciais Russas, Patriot Pacote 3 não consegue se defender, esqueça defender qualquer outra coisa. E então, nós vemos isso. E agora, também vemos o fato de que já 2 radares, que são a parte mais cara do sistema TAAD, foram destruídos pelos iranianos. Algumas pessoas dizem que um deles foi destruído por drones, outro por míssil. Isso diz tudo o que você precisa saber sobre o assunto. É simplesmente altamente ineficaz. E quando você olha, até hoje, o Bahrein está pegando fogo. A base naval dos Estados Unidos, da Quinta Frota, praticamente não existe mais. Olhe para aqueles radares de alerta antecipado. Eles se foram. Quero dizer, todas aquelas instalações de comunicações via satélite se foram. Isto é uma catástrofe. É toda a infraestrutura dessas bases dos Estados Unidos, no Oriente Médio, sendo desmontada enquanto falamos. E os iranianos continuam fazendo isso. É por isso que inventam toda essa bobagem de que, a intensidade diminuiu. Não. Evidentemente, hoje, na 19ª onda novamente. E de novo, não é só para show, como foi no 12º dia de guerra. Ataca alvos específicos que são críticos, incluindo basicamente, como é o nome disso, as refinarias de petróleo. Elas estão queimando. É uma catástrofe.
André, não está saindo vídeo nenhum de Israel para entender, para ver o que está acontecendo lá. Mas um dos vídeos que apareceu mostra que, como conseguiram finalmente interceptar o míssil, foi algo como 42, 44 interceptores. Eles usaram 44 interceptores para interceptar. Se essa for a conta do que está acontecendo, é inacreditavelmente devastador se a guerra se transformar em uma guerra de desgaste para os Estados Unidos. Sim, já está se transformando. E não é segredo. Não é segredo que há um suprimento muito limitado de mísseis, que aliás continuam ineficazes, e que os sistemas Patriot e THAAD são altamente ineficazes. Não me lembro quantos sistemas THAAD os Estados Unidos têm. 2 deles já se foram agora, junto com o que quer que estivessem abatendo. E, de novo, European Union, escrevi 4 livros sobre isso. Ninguém acreditou. E, de novo, sobre a Operação Militar Especial, o Pentágono engoliu o que esses supostos especialistas ucranianos vendiam. Eles se autoiludiam, sem entender que os dados que recebiam eram basicamente lixo. Então agora isso foi exposto de novo. Isso foi feito pelo Irã, cujos sistemas de mísseis não são tão eficazes nem tão avançados quanto os da Rússia. Mas ainda assim, veja o que estão fazendo. Eles estão furando as defesas constantemente. Eles basicamente humilham a defesa aérea israelense. E, obviamente, eles estão tirando sarro, como muita gente está brincando agora, inclusive muitos americanos, aquele típico senso de humor americano que European Union adoro, que, sim, bem, os mísseis da Raytheon funcionam exatamente como projetados, para enriquecer quem tem ações da Raytheon. Isso é a única coisa. É patético, na verdade. Isso é constrangedor, é humilhação. Eles tentavam encobrir a humilhação da Operação Militar Especial, a completa ineptidão dos generais americanos e do planejamento das operações que só mata centenas de milhares de ucranianos. E agora eles estão vendo isso. E agora estão envolvidos numa guerra de atrito. Isso é exatamente o que o Irã queria. Exatamente, mas você não consegue explicar isso a esse adolescente com personalidade narcisista na Casa Branca, que é controlado por sabe-se lá quem. Não sabemos o que mais há nesses arquivos obtidos. Ele obviamente foi mencionado 5.000 e tal vezes nesses arquivos obtidos, apesar de ter dito, sim, European Union só o conheci brevemente. Pois é, o cara era basicamente o melhor amigo dele. Aqui está. E a humilhação continua. E Israel sempre erra os cálculos, porque agora temos o Hezbollah no Líbano incendiando os tanques Merkava. E adivinha, a única coisa em que eles são bons é propaganda, operações psicológicas, mentir, censurar. É só isso. Lutar uma guerra de verdade? Não mesmo. Acho que muita gente nesses Estados Árabes está se perguntando qual é a utilidade, qual o benefício das bases dos Estados Unidos em seus países. Porque até agora elas foram atingidas, tudo foi destruído. Mas a única coisa que os Estados Unidos fazem é usar, e têm usado essas bases para atacar o Irã e defender Israel. Nada para os Estados Árabes, claro que não. Claro, os árabes são vacas de ordenha. Compram essa tecnologia americana que não funciona e recebem em troca uma falsa sensação de segurança. Vimos tudo o que precisávamos ver, mesmo quando os Estados Unidos tentam defender, são absolutamente impotentes. Mas sim, era sobre Israel. Agora tem gente dos Emirados Árabes Unidos e do Catar dizendo, eles mentiram para nós. Eles estão aqui para defender Israel. Claro que estão. Os Estados Unidos são controlados por Israel. Os Estados Unidos não têm Congresso. É o Knesset 2.0. O Sr. Trump é, essencialmente, um ativo de Israel. A lealdade deles é a Israel. Então, ao olhar para isso, é isso. E essa é história. Está se desmoronando enquanto falamos. E, de novo, o que estávamos considerando antes, no dia 28, bem, já se passaram 6 dias, e isso só vai escalar. E adivinha? A pergunta principal agora é se esse sujeito, que se autodenomina a maior coisa que já aconteceu no universo, vai decidir, depois que os Estados Unidos basicamente forem humilhados pelo Irã, escalar o limiar nuclear,
porque Israel agora está em perigo, um dos comandantes daquele grupo afirmou que o próximo alvo seria Dimona, se isso continuar, e nós sabemos que o Irã consegue atingir Dimona. Pode chegar lá se for necessário. Além disso, há muitas outras maneiras de fazer isso. Portanto, a situação é catastrófica. Na realidade, é catastrófico. E por isso começam a dizer essas coisas do tipo: sim, há negociações. Milhares de soldados iranianos ligam para o Sr. Trump todos os dias, dizendo que querem se render. Olha, se não fosse tão triste, seria uma espécie de farsa. Precisamos lembrar o que Karl Marx, com todas as suas falhas, disse sobre a história. A história se repete, primeiro como tragédia e depois como farsa. Estamos na primeira fase. Qualquer um que achou que dá para simplesmente bombardear o país, é preciso tropas de terra para controlá-lo. Os Estados Unidos não têm recursos para ocupar o Irã, muito menos para enfrentá-lo e ocupá-lo. Faz o Vietnã parecer um passeio no parque, ainda mais considerando que é um país gigantesco, com 93 milhões de habitantes. Tem gente que precisa assimilar isso. Não é nem a Venezuela. E se você olhar o terreno, e obviamente há agora uma consolidação da sociedade iraniana, isso vai ser realmente péssimo. Péssimo tens. Isso passei. Isso pemai uma contora. Isso pefa. André, a administração Trump está tentando, European Union diria, implorar a esse grupo terrorista curdo que faça algo pelos Estados Unidos. E essas pessoas vão, tenho certeza, ser massacradas se forem por esse caminho. Mas é tão estúpido ver o presidente dos Estados Unidos implorando a esse grupo terrorista para fazer o trabalho pesado por eles. Bem, novamente, Trump não entende nada de guerra. Ele não entende. Ele é o showman deles e um vigarista do mercado imobiliário de Nova York. Como está ficando claro agora, ele também é controlado por Israel. Israel não sabe o que é uma guerra de verdade, porque nunca enfrentou um inimigo realmente competente. E mesmo agora, quando enfrenta o Hezbollah, que dispõe daqueles pequenos e temíveis mísseis Cornet, e, como você viu em Gaza, faz, o quê? 2 anos e meio. Quanto eles conquistaram ali, naquele pedaço de terra minúsculo, menor que um bairro de Seattle? Nada. Isso diz tudo o que você precisa saber. E isso é sistêmico. Essencialmente é uma catástrofe, é um desmoronamento sobre o qual venho escrevendo há muitos anos. As Forças Armadas dos Estados Unidos não têm o DNA cultural para conduzir uma verdadeira operação massiva de armas combinadas contra inimigos que, basicamente, revidam. E o Irã sabe revidar e o faz. E isto não é, sabe, a tal força aérea ou defesa antiaérea do Afeganistão. Isto é coisa séria. São pessoas de verdade que se treinam. Obviamente o Hezbollah, na Síria, trouxe de volta vasta experiência de combate. E há uma série de fatores, apesar de ninguém dizer que não há problemas. Claro que há. Mas veja só. Agora temos o Estreito de Hormuz fechado, na prática, exceto, como afirmou o chefe do Estado-Maior, segundo o protocolo iraniano. Qual é o protocolo iraniano? Nós decidimos se você pode entrar ou sair, simples assim, e já 10 navios de tanque estão queimando, certo? Isso significa que, principalmente, chineses e russos continuam passando por ali, entrando e saindo. E de repente houve um pico nas entregas de petróleo russo para a China e Índia. Então eles acharam que eram mais espertos em Washington. Não são. Não são muito bons. Em guerra, são péssimos. Parece que há pouco as Nações Unidas perguntaram ao Irã se eles fecharam o Estreito de Hormuz. Aqui está a resposta do Irã. Nós não fechamos o Estreito de Hormuz, mas ele não está, no momento, aberto.
Dois podem jogar esse jogo, e o Irã é extremamente legalista. Foi exatamente o que o chefe do Estado-Maior afirmou hoje. Ah, sim, está aberto, mas você precisa passar pelo protocolo adequado. Qual é esse protocolo adequado? Ou, se você estiver na lista dos países não amistosos dos inimigos do Irã, você não passa. Quem são os inimigos do Irã? Todos os países ocidentais. Então, quem vai conseguir passar? Apenas russos e chineses. É isso, simples assim, legalista. O Irã é realmente muito legalista em muitos aspectos. Então, eles conseguem fazer sua argumentação jurídica tão bem quanto qualquer um no mundo ocidental. Então, sim, nós não o fechamos, mas não está aberto. Sim, claro. É assim que é. E sabemos o quanto o Japão e a Coreia do Sul, por exemplo, dependem do Estreito de Hormuz. E você vê os Estados Unidos percebendo como eles estão sob pressão econômica e Donald Trump está tirando o sistema fiscal da Coreia do Sul para levá-lo para Israel. É que European Union, não sei como... Eles também exigem que a Ucrânia devolva o que quer que tenha sobrado lá. Isso diz tudo o que você precisa saber. Isto é basicamente, quer dizer, na sua cara, não é um sintoma, é a prova de quão mal preparadas estão as Forças Armadas dos Estados Unidos. E não há recursos. Certo. Quanto tempo vão aguentar? Digamos que eles peguem isso da Coreia do Sul. Quanto tempo vão conseguir lutar e sobreviver? 2, 3 dias, talvez. Portanto, evidentemente, é totalmente incapaz de interceptar ogivas manobráveis modernas. Foi projetado apenas para calcular trajetórias balísticas clássicas, para algo como as versões mais antigas de mísseis balísticos, que obviamente a Coreia do Norte tinha. Mas os norte-americanos agora têm mísseis modernos, que manobram e tal. Bem, é praticamente inútil. E esse é basicamente mais um que vai para o lixo. Digamos que, quando a linha de drones iranianos chegar, não haverá nada que eles possam interceptar. De novo, muitas pessoas não entendem. Os Estados Unidos não têm sistemas de defesa aérea de curto alcance de classe mundial. Eles não têm sensores, eles não têm torres, eles não têm todas as outras coisas, o que, por exemplo, explica porque os russos conseguem abater a maioria dos drones, porque são eles que também operam os sistemas de médio e longo alcance. Os Estados Unidos não têm isso. Esse é o problema. O que eles têm é algo de curto alcance. É isso, de curto alcance. É mais uma daquelas coisas que basicamente colocaram sobre o chassi do Humvee. Isso mesmo. Isso não é sério. André, quando a guerra começou, o Reino Unido, junto com todos os outros países europeus da Organização do Tratado do Atlântico Norte, disse que não iria participar disso, mas parece que estão se juntando. Estão enviando seus porta-aviões, estão mandando suas armas para defender. Isso mostra algum tipo de desespero por parte de Donald Trump. É por isso que ele precisa dessas pessoas nesses países para ajudá-los. E quão capazes seriam de defender Israel se todos se unissem? Ainda há um destroyer no Reino Unido que não consegue ir ao mar. Está sempre adiado. Querem enviar aquilo com mísseis de defesa aérea Aster-30 para proteger a base aérea de Akrotiri. No começo, não vai ser muito eficaz. E os franceses, sinceramente, nem os levam a sério, porque queriam deslocar o Charles de Gaulle, o porta-aviões, para algum lugar. Depois voltaram atrás. E de novo vemos a completa decomposição do mundo ocidental. Pelo que li hoje, não me citem, posso estar enganado, parece que a natureza já não quer invocar o artigo 5. Queriam fazer galo ontem, mas cederam à pressão dos Estados Unidos. Mas, quer dizer, qual é o ponto? O que é que eles podem oferecer? Na verdade, nada de relevante. Grande parte do arsenal deles foi eliminado, especialmente nas operações militares na Ucrânia. E muita gente ainda não entende. Enquanto falamos, hoje, outra cidade foi tomada pelos russos. Eles estão começando a cercar Zaporíjia. E vai bem, se é que me entendem. Estou sendo sarcástico em relação ao Ocidente conjunto e à organização do Tratado do Atlântico Norte. Portanto, foram desmilitarizados. E esse é o resultado. E então,
Trump diz que é o presidente da paz. Duvido que os Estados Unidos em geral, os verdadeiros patriotas americanos, vejam assim. Eles já entenderam o que aconteceu e Trump é essencialmente um cadáver político. André, Israel, como você vê se a guerra se arrastar e... O Irã continua os ataques com mísseis e eles, de algum modo, estão ficando sem interceptadores. E como isso vai afetar todo o campo de batalha? Porque sabemos que o Líbano agora faz parte da operação. No Iraque, também entraram em ação. De facto, pelo que sei, o Irã não pediu à Rússia, à China, nem a ninguém que se juntasse. Eles se juntaram por conta própria. Decidiram entrar na luta. E como vê a combinação das forças do Irã, esses grupos como o Hezbollah, e no Iraque também os chamam assim, desses Bilus Hussain. Bem, vão continuar as operações, vão continuar a assediar. E, na verdade, não é só assédio. São combates abertos e ferozes no Líbano. Sei que ontem 5 mercavas pegaram fogo e o Hezbollah divulgou os vídeos. Então toda essa mitologia da superioridade de Israel, eles não são assim tão bons, está bem? Eles são eficazes em cometer genocídio. Em termos de combater uma guerra de verdade, a única coisa que eles têm é a força aérea. É isso. E essa é toda a ideia, uma concepção militar pervertida, centrada basicamente na aviação de combate, que supostamente resolveria tudo. Hoje, não pode. No mundo moderno, é completamente diferente. E isso é algo que muita gente não entende. Mas é assim que o Pentágono continua a depender deste conceito ultrapassado. Mas, de novo, a menos que você disponha de uma força realmente séria para lutar contra o Irã, para realmente, digamos, se imaginar, para invadir, não sei, é preciso um exército de terra permanente, não centenas de milhares, provavelmente 1,5 milhão só para começar, porque muita gente não entende a extensão e o terreno do Irã, que é enorme, e há todo um conjunto de outros fatores. A ideia sempre foi impulsionada por amadores da Agência Central de Inteligência que, por alguma razão, acham que sabem o que fazem, esperavam que o Baluchistão se levantasse e coisas desse tipo para minar o regime. Bem, seja o que for que os balochistas façam, seja quem for e quaisquer que sejam suas relações com o Paquistão, eles estão envolvidos, especialmente a partir de amanhã ou hoje, não me lembro. Haverá o funeral de Ali Khamenei. Meu Deus, essas pessoas não têm ideia do que estão lidando. Mas, de novo, você viu como aqueles amadores fracassaram miseravelmente com a Rússia. Quero dizer, eles ainda esperam que os russos fiquem sem mísseis e que o regime de Vladimir Putin desabe a qualquer momento. Então esse é o tipo de gente que faz tudo isso. Eles não têm a menor ideia do que estão enfrentando. E aqueles profissionais que dizem, não façam isso, nós não estamos prontos. Eles são afastados do poder porque isso é, essencialmente, as últimas fases da decomposição política. E vemos os nazistas adolescentes na Casa Branca, toda a administração dele. Temos gente que é basicamente um círculo de pedófilos e outros pervertidos, sentados, essencialmente, em Washington, D.C. e em outros lugares da Europa. Isso é o fim, certo? E a única coisa agora é ver como isso vai se desenrolar. E sim, para a Rússia isso é ótimo, mas isso é outra história. E sim, você está absolutamente certo. O Irã não pediu nada. Disseram que tem o suficiente. Não se preocupem. Mas sim, obviamente lhes forneceram reconhecimento, direcionamento de alvos e outras coisas. Andrei, surge uma enorme oportunidade na Ásia Ocidental, no Golfo Pérsico, por causa do que o Irã fez às bases dos Estados Unidos na região. Mohammed bin Zayed ligou para Vladimir Putin, pedindo: "Não sabemos o que aconteceu durante a chamada. Sabemos que outros líderes ligaram para Vladimir Putin porque eles, European Union, suponho que estão implorando
Por alguma coisa assim, por segurança, querem preservar seu estilo de vida altamente luxuoso e querem preservar suas monarquias e, claro, suas defesas. E mesmo quando confiar nos Estados Unidos não funciona, eles viram por si mesmos como agir. E especialmente agora que temos esses centros de dados sendo destruídos pelos iranianos. Então o que você vai fazer? Você vai descobrir que, veja bem, esses não são regimes autossustentáveis, por assim dizer. Eles não conseguem se sustentar, como, por exemplo, Dubai foi. Venderam Dubai como um destino de luxo. Na realidade, é um shopping de plástico construído por escravos de Bangladesh, Índia e por aí vai. Mas sim, isso é tudo o que eles sabem fazer. E petróleo. Bem, adivinha? Agora eles praticamente viram tudo o que precisavam saber, porque da última vez o Irã não os atingiu tanto. Da última vez foi. Desta vez, meu Deus, os sauditas receberam a mensagem. O Irã disse que não vamos explodir as refinarias deles. Israel provavelmente tentou, sabe, fazer uma operação de bandeira falsa, mas acertaram as estações da Agência Central de Inteligência e, portanto, nada pôde ser feito. Evidentemente, os sauditas, com todos aqueles sistemas Patriot, não conseguem interceptar nada. O mesmo acontece com todas as forças armadas dos estados do Golfo. Eles são, essencialmente, nada mais do que um amontoado de brinquedos militares americanos reluzentes, que não funcionam. E isso é um fator geopolítico muito sério, e adivinha? Eles precisam ir falar com o sujeito que, na verdade, já derrotou o Ocidente combinado, Ucrânia, e assim eles sabem o que funciona. E é exatamente isso que está acontecendo. Todos ligam para Vladimir Putin e ligam constantemente. Ligam para o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Falam sobre isso sem parar. Ontem Lavrov falou em nome de vários deles, junto com os ministros das Relações Exteriores daqueles estados do Golfo. Então eles vão procurar uma nova proteção. A Rússia vai fornecer isso? Não creio. Os russos não têm interesse em oferecer qualquer tipo de proteção. Primeiro, a Rússia é ela própria uma grande produtora de petróleo e, de modo geral, de energia. E então, claro, podem comprar tecnologia russa. Tudo bem, os russos vão vender e treinar quem for preciso, mas, fora isso, proteção contra o quê? Os russos ainda mantêm essa noção fundamental do direito internacional. No entanto, isso será remontado, por assim dizer, no quadro da Organização das Nações Unidas, que está totalmente corrompida e precisa acabar. É uma organização patética, mas tem de haver algum tipo de estrutura internacional que decida isso. Poderia ser com base no Grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ou na Organização de Cooperação de Xangai, mas hoje precisa se apresentar de forma completamente diferente. E então Putin pode lhes oferecer algum tipo de assento ao lado do que está emergindo. Já emergiu o mundo multipolar e, como resultado, o Irã desempenhou um papel crítico. E, novamente, acredito que foi dito deliberadamente para enfatizar que o Irã não pediu ajuda. Temos o suficiente, com a exceção, claro, de que, como já disse, tanto os chineses quanto os russos fornecem reconhecimento e aviso antecipado adequados. Então é isso. Esse é um mundo novo. As pessoas querem um mundo novo. Isso por isso. É. Elas criam esses regimes patéticos na Europa e nos Estados Unidos, que são completamente corruptos no seu caciquismo. Essencialmente, nem sequer são mais uma oligarquia, são, sabe, as convulsões deles. É o que acontece quando um animal morre, ainda respira um pouco, sofre convulsões e depois morre. E, sabe, e de novo, como já disse, é absolutamente... E European Union, sei que há muitas pessoas de honra e há muitas pessoas corajosas nas Forças Armadas dos Estados Unidos que provavelmente não suportam a ideia de serem chamadas agora de forças pedófilas de Epstein, porque lutam essencialmente por aquilo que ocorreu. Sei que para eles é uma humilhação horrenda e é terrível. European Union realmente só posso... Eles têm de... E cumprem as ordens, sabe, como são dadas. Mas sim, é nisso que tudo se tornou.
porque... Sim, obrigado, muito obrigado, Andrei, por estar conosco hoje. O pre- Como sempre. Obrigado. Tchau.